Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Alesp Cidadania. Eu sou Jeremias Gomes. Vamos falar de plano de saúde. Você deve estar acompanhando aí que foi sancionada a lei que obriga os planos de saúde a prestarem serviços, exames também, fora do chamado rol taxativo, fora daquela lista que a ANS, a Agência Nacional de Saúde, já tem. Você vai entender melhor, são cerca de 3 mil, mas agora isso foi muito mais abrangente. Na prática, o que significa? Se você tiver negado esse atendimento, tem algumas regras, alguns critérios que a gente vai discutir aqui, você pode sim procurar os seus direitos. A Assembleia Legislativa de São Paulo tem uma comissão de saúde que acompanha de perto todos esses casos, por isso a gente está hoje aqui com 2 especialistas que vão tirar todas as nossas dúvidas. Eu vou chamar primeiro aqui o Dr. Mário Ward, que é médico cirurgião plástico e perito judicial. Muito obrigado por nos atender, Dr. Mário. Eu que agradeço, Jeremias. E também com a gente, Murilo Aranha. Murilo é advogado, especialista nessa área também, de planos de saúde, enfim, doutor? Muito obrigado por nos atender. Obrigado, Jeremias. Eu que agradeço o convite. Doutor, o que está mudando, Inclusive, tem a questão lá, que para o consumidor final não tem muito a ver, mas se eu quiser pode ficar à vontade para comentar, porque teve uma decisão do STJ, mas o fato é que agora o rol taxativo não serve, ele é só básico, Ele agora foi mais ampliado. Explica pra gente. Exatamente. Na verdade, existia uma grande discussão acerca disso, se o rol é taxativo ou se ele é exemplificativo, uma discussão de muito tempo atrás, porque o rol taxativo colocava de forma explícita os procedimentos que deveriam ser cobertos e o exemplificativo ele abrange um pouco mais, dando mais direitos ao consumidor, não limitando o acesso à saúde. Foi reconhecido agora, pelo Congresso, que o rol não é taxativo, que o rol é exemplificativo, e com isso todos os 3 mil procedimentos que estão lá, desde que preencham alguns requisitos mínimos em relação à aprovação médica, pelo tratamento, eles podem sim ser cobertos, mesmo não estando devidamente escritos. Doutor, a gente está falando aqui em rol taxativo. Vamos simplificar um pouquinho. O rol é uma lista, E o taxativo, Mas, assim, nada mais é do que uma lista que a Agência Nacional de Saúde tem, que diz tudo o que dizia, antes dessa lei, de tudo que eu posso me tratar. Ah, você pode... eu estou com um problema aqui no rim, de tal doença. Aí ia lá na lista, o chamado rol, na lista da ANS. O plano de saúde pode tratar sim você. Ah, eu estou com um problema aqui na minha orelha que só deu em mim, não deu mais ninguém, é uma doença rara. Aí vai lá na lista, opa, não está, o plano de saúde não cobre, Na prática a gente vê isso. É isso aí, traduzindo, Basicamente é isso, sim. Na prática, o que acontece? O rol, apesar de ele ter 3 mil procedimentos, é que nem você colocou, ele explica ponto a ponto algumas questões muito de ordem específica, Então o rim, a orelha, procedimentos, por exemplo, de membros, e agora ele está abrangendo porque existem muito mais do que 3 mil procedimentos na medicina. O doutor Mário até pode colocar de forma muito mais na verdade, acho que a gente pode trazer algumas coisas que podem ser encaixadas até por similaridade. Certo. Vou dar um exemplo. Prótese de quadril. Então, está no rol da ANS, está no rol de permissividade, o tratamento de prótese de quadril via incisão lateral. Ou seja, por uma incisão lateral na coxa, o ortopedista vai e troca aquela peça do fêmur e do quadril, coloca-se a prótese de quadril. Lá pelas tantas veio um tratamento que era via anterior, que não corta a musculatura, ou seja, cuja morbidade é muito menor. A recuperação do paciente é muito melhor. Claro que tem que ter a sua indicação, mas essa não era coberta. Então, hoje em dia, claro que hoje em dia já é coberta, porque foi um processo vagaroso até que isso acontecesse, mas é só para vocês terem uma ideia, Jeremias. Agora, por similaridade, os tratamentos também vão poder acontecer. Então, opa, pode desse jeito? Então, por essa via, porque às vezes eles questionavam até a via de acesso da cirurgia. Agora não vão poder mais. Por quê? Porque é um tratamento que na medicina é instaurado, que existem trabalhos a respeito, então existe todo um conceito médico de embasamento na literatura médica que fala, olha, esse procedimento pode ser feito. Isso eles não vão poder negar mais. E é isso que muda agora com essa nova lei.
Doutor, inclusive a lei, ela fala em exames e fala em procedimento. O que é um procedimento na linguagem mais técnica? Procedimento médico vai desde uma cirurgia até pequenos eventos em consultório. Né? Por exemplo, um cateterismo para desentupir uma artéria coronária aqui do coração é um procedimento médico. Né? Uma cirurgia, né, aberta ou uma cirurgia laparoscópica é um procedimento médico. Entendi. Dá para dar mais alguns exemplos? Por exemplo, claro. Doença rara também poderia não estar nessa lista, nesse rol também? Eu penso que sim. Agora você fez uma pergunta um pouquinho, talvez mais focada, mas eu não sei o quanto dessas doenças raras que necessitam de um procedimento médico vão poder ser agregadas aí, porque cobertura, na verdade, a justiça já entende que medicamentosamente, sim, elas têm que ser compensadas. Né, Murilo? Doutor, eu vou só continuar rapidinho com o doutor Mário para esclarecer o seguinte, porque então o que está mudando? Não é só esses 3 mil que está na lista da ANS, agora é mais amplo. Mas também, vale tudo, pode tudo? Também não. Então é por isso que tem algumas regras que eu vou pedir para o doutor Mário explicar para a gente. A primeira, que foi traçada na lei, é ter eficácia comprovada, esse tratamento. Isso é o médico que vai dizer? Claro, isso é de ordem médica. Né? Então, até no judiciário, quando a gente trabalha na perícia, né, o juiz tem o médico perito como braço direito na matéria que ele não entende. Né? Então, é do médico isso. O médico vai falar, ó, isso deve, isso não deve. Né? É da matéria médica. Então, os procedimentos, claro que tem que passar por um crivo na medicina, né? De terem uma eficácia coerente, de não serem lesivos, né? De repente usa alguma maquinaria ou alguma medicação junto que tem que estar aprovada aí pela Anvisa. Então, quer dizer, é todo um composto que o médico vai falar, pode. E aí é só ele prescrever, porque se for uma coisa muito nova, uma doença rara e que, sei lá, aí bate lá no atendimento, porque é um pouco tudo, não sei se dá para dizer que tudo isso é novo, porque me parece que no passado já era assim mais amplo, né? Mas na prática o médico ele prescreve, olha, precisa desse tratamento, utilizando essa técnica ou essa tecnologia, ele prescreveu, está prescrito, não precisa comprovar mais nada. Jeremias, eu acho que eu vejo um período de uma grande confusão em cima disso. Certo. Porque tem procedimentos que realmente vão despertar uma negativa do convênio por vários tipos de entendimento. Se você quiser, eu exemplifico aqui para você. E que para o médico, às vezes, é claro. Porque eu, como parte médica, eu entendo que a gente tem que primar pela coerência. Né? Então, assim, isso é coerente, isso tem que ser feito. Vou dar um exemplo. Ex-obesos, que tem que fazer depois uma correção plástica. Muita gente entende isso como um procedimento meramente estético. Muita gente entende isso como um procedimento de caráter funcional. Agora, onde que o médico fica nisso? Né? Como que eu vou prescrever e convencer um convênio médico, né, um seguro-saúde, a cobrir esse tipo de cirurgia? Eu acho que todos vão ter que primar por coerência. É certo hoje que o convênio cobre abdominoplastias pós-obesidade, né, pós-cirurgias bariátricas, mas as outras cirurgias não. Eu mesmo, como perito, já atendi várias mulheres com as mamas completamente caídas, completamente distorcidas, assim, inviável. E os seguros não cobriam, não está no rol da ANS. Pois é. E essa é a grande discussão. É difícil. O quanto isso, é uma pergunta filosófica, né? O quanto isso é estético, o quanto isso é funcional. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que fazem cirurgias da obesidade, né, de redução do estômago, enfim, e há uma certa, quase, digamos, uma deformação, né? A pessoa, não dá para a pessoa dizer que é só estético, mas são casos e casos, e isso aí muita coisa vai parar na justiça, mas a gente está com um advogado aqui justamente para explicar daqui a pouco. Se você tiver que procurar um advogado, em que caso, como é que vai se dar isso, porque pode surgir muitas dúvidas. Mas antes, doutor, para seguir a cronologia, a autorização da Anvisa é outro critério que a lei estabelece também para que esse tratamento seja feito.
Sim, na verdade, Jeremias, a Anvisa ela regula todos os procedimentos e até medicações no âmbito nacional. Então, esse procedimento tem que ser aprovado, né? Óbvio, pode ser algo de caráter inovador, como o Dr. Mário colocou, o procedimento de quadril, por exemplo, antigamente ele era considerado algo inovador, né? Algo que não tinha. Mas a partir do momento que a parte médica traz isso para o país, né, nacionaliza esse procedimento e isso é aprovado, isso já está regulamentado em aspecto nacional. Entendi. Eu fico pensando, doutor Mário, com a medicina é um dos campos que a tecnologia eu acho que está invadindo, assim, acho que cada dia uma novidade, né? E imagina com os procedimentos novos que vem aí, se é um período de confusão, precisa ter um corpo técnico muito forte tanto do lado dos planos, enfim, para passar, né? Porque a tecnologia está avançando rápido. Não, né? Exato. Você imagina que nem para o médico isso é fácil. Né? Então, assimilar, de repente, uma nova tecnologia, um novo conceito. E essa pandemia que tivemos há 2, 3 anos atrás, aí acho que trouxe muito disso para a gente. De repente, a gente teve que se deparar com medicações, com vacinação que não tinham exatamente uma comprovação, e a gente teve que fazer isso. Né? Eu acho que, para esse tipo de situação, o médico vai ter que estar certo, vai ter que estar embasado. E estando certo, embasado na matéria médica, eu acho que ele consegue imprimir essa linha terapêutica. A gente vai acompanhar passo a passo aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo também. Aliás, daqui a pouco eu vou falar para você de um projeto de lei aqui da Casa que também amplia os direitos seu, em relação aos planos de saúde, em relação na área médica mais especificamente. Doutor, mas para seguir, recomendação da Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS, ou ter uma recomendação de pelo menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional e que tenha aprovado o tratamento para seus cidadãos, é mais uma exigência da lei para você falar, olha, eu quero ser atendido para esse tratamento que não está no rol. Exatamente. Na verdade, de uma forma bem prática, Jeremias, a OMS vai ser o órgão maior em relação a tudo isso. Ela vai estabelecer quais são os procedimentos, quais são os tratamentos, as enfermidades. O Dr. Mário aqui pode explicar até melhor nessa parte. Mas, juridicamente falando, preenche os requisitos de que é previsto, é aprovado e indicado por um médico, já não existe mais aquele argumento de que não está específico no rol da ANS, né? Ele é um direito amplo à saúde do cidadão, então se ele preenche os requisitos, ele tem que ser aprovado, seja em aspecto prático, né, dos planos de saúde ou aqueles que negarem no âmbito judiciário. Mas, doutor, e também, doutor Mário, para o consumidor final, a gente falou das 3 questões, aí, os 3 requisitos que a lei exige, né? Aprovação da Anvisa, aprovação na Conitec e ter uma eficácia comprovada. Para quem está usando o plano de saúde, na prática, como é que deve funcionar? O médico prescreveu, vai bater lá, é o próprio plano de saúde que vai falar, né? Se está autorizado pela Anvisa, ele vai te responder, né? Se o Conitec aprovou ou não, né? A gente, como consumidor final, tem que se preocupar mais numa conversa com o médico, eu acho. Claro, acho que é o primeiro passo, Jeremias. Então, assim, passar com o médico, ver as condições clínicas, né? Ele vai fazer um diagnóstico, vai propor uma terapêutica em cima desse diagnóstico, e a terapêutica ele vai ter que embasar para que seja levado para o seguro-saúde ou convênio médico. Daí tem a parte burocrática deles, admitirem isso ou não, para a gente saber o que vai acontecer na sequência. Né? Agora, o direito está aí, a gente está caminhando aí para esta legalização. Então, eu acho que, por isso que eu falei desse período que a gente vai passar aí de entendimento, porque vamos ver como vai ser a receptividade disso pelos planos de saúde. Interessante. E olha, a gente está aqui com um advogado e com um perito judicial na área médica, então eles entendem ali e acho que vai ter serviço, né? Porque muita coisa vai ser judicializada e aí é o perito que vai falar, olha, não é, enfim. Então, doutor Murilo, eu passei no médico e o plano de saúde, depois dessa lei que já está em vigor, negou. O que eu devo fazer? A partir do momento que o plano de saúde nega atendimento e o paciente acredita, o segurado, na verdade, até esse momento, né, acredita que ele está coberto, ou porque ouviu falar que alguém fez o procedimento vinculado ao plano, ou que o judiciário já aprovou, tem que procurar um advogado, né, para que se faça necessário ou uma representação judicial
ou uma negociação extrajudicial com o plano. Às vezes também dá muito certo. Você ligar no setor de atendimento com um advogado, falar, ó, está explícito, há jurisprudência nesse sentido. Nem você colocou, Jeremias, por exemplo, as doenças raras, né? Não há previsão, há um entendimento jurisprudencial. Então, ou seja, existe o rol da ANS, que até então existia essa discussão se era taxativo, se não era, e o judiciário sempre determinou muito o que era coberto e o que não era. Como nós estamos falando de saúde, e saúde é um direito de todo cidadão de uma forma ampla, então o judiciário sempre tendenciou a aprovar o tratamento, a não ser que fosse algo, uma concessão de medicação rara, que não fosse aprovado, não fosse validado pela ANS. Mas isso já é uma de praxe no judiciário, desde que preenche os requisitos aprovados na lei. Então, o paciente ele tem que seguir esse mesmo caminho que já seguia antes, né? De uma forma agora validado com a legislação, né? Em relação a isso. Agora, se o convênio, se o seguro não quiser cobrir, ele facilmente aciona o judiciário e fala, ó, sendo o rol exemplificativo e estando essa hipótese coberta nos meus direitos à saúde, sendo validado, aprovado e comprovada a eficácia, o judiciário com certeza seguirá nesse rumo, nesse caminho de aprovar a concessão. Então, para ficar bem claro, você foi no seu plano de saúde, o médico quer que você faça tratamento, o plano falou, não, isso aqui a gente não está e não na relação e a gente não vai atender. Vai procurar via judicial, pode ser pela Defensoria Pública, né? Aí tem os critérios específicos, pode ser por meio de um advogado. Importante dizer também, doutor, que geralmente nesses casos as pessoas pedem a chamada, salvo engano, tutela antecipada, uma liminar. Sim. Mas é bom esclarecer porque a liminar o juiz dá, porque ele ainda não tem todos os elementos para julgar. Exatamente. Mas aí pode ser que se você perder, você tenha que pagar também, né? Exatamente. Tem esse risco. A liminar, a tutela antecipada, ela é um instituto do judiciário para garantir aquele direito. Então, às vezes, estamos diante de uma situação em que se o paciente não fizer aquele procedimento médico, aquele procedimento cirúrgico, ele pode vir a falecer, ele pode vir a óbito. E aí o judiciário, o que ele faz? Ele concede essa tutela antecipada, essa liminar, garantindo o direito à vida para depois discutir essa questão da saúde, se ele tem ou não tem. Primeiro eu vou garantir a vida. Aí o processo vai continuar andando, no fim do processo, eventualmente, isso de fato é um risco, o juiz pode entender que não havia direito, não existia a capacidade, os requisitos para a concessão da tutela e da liminar. Ele vai cassar, ele vai falar, ok, o plano de saúde tinha razão. O que acontece a partir desse momento? O segurado, o paciente, ele vai ter que reembolsar esse valor, né, ao plano, à cobertura. Entendi. Diga, doutor. Eu quero só completar uma coisa do doutor Murilo, porque cabe exatamente nessa situação a expertise do advogado, porque ele tem que entender esse real direito do pedir. Porque se ele em algum momento achar que este pedido não é um pedido consistente, ele tem que avisar o seu cliente. Né? Da mesma forma que o médico tem as suas responsabilidades, o advogado também tem. Então é muito importante que, de repente, um advogado especialista, por exemplo, neste tipo de direito médico, seja contactado. E tem uma questão também, doutor, que no meio jurídico o pessoal fala assim, o médico, se ele errar, é uma situação, mas o advogado fica escrito, né, doutor? Então tem que ser cuidado. Faz prova contra si mesmo. A gente está brincando aqui, mas é uma questão do bom advogado orientar. Isso que o senhor falou é muito importante, porque a pessoa pega a liminar, graças a Deus, consegui, vai ser tratado. Mas liminar é liminar, depois vai discutir o mérito. Né? Exatamente. Até a questão da análise do risco, que nem muito bem colocado pelo Dr. Mário, não é qualquer ação, né? Isso é importante frisar nesse momento, porque comemora-se a aprovação do rol exemplificativo como se fosse passar tudo, né? E não é isso. Por exemplo, concessão de medicação. A concessão de medicação já era aprovada com base no rol também, né? Em relação aos direitos e deveres. Concessão de medicação rara, né? Ou de difícil acesso. Então, entram alguns contextos administrativos de ordem econômica também que precisam ser considerados. Então, isso é muito importante mesmo, que nem foi colocado pelo Dr. Mário, porque às vezes eu estou com um procedimento que, por um fator clínico pequeno, o Dr. Mário pode explicar melhor da parte médica, mas por um fator clínico pequeno, ele já não passa a ser coberto. Ou por ele estar junto com outro procedimento. Né? Veja bem, nós estamos falando aqui de questão de concessão de material. Material é uma outra discussão. A partir do momento que
que o procedimento é autorizado, o material também tem que ser concedido, né? Isso não cabe mais discussão. Mas eu tenho 2 procedimentos próprios, um é de uma natureza comum e um é de natureza rara. Então, isso tem que ser muito bem avaliado entre o advogado e digo até pelo próprio médico do paciente, né? Para eles trabalharem junto nesse sentido e conseguirem o melhor resultado para a saúde. Porque é a vida da gente, a saúde da gente, são questões muito delicadas. A gente vai para um rápido intervalo e vamos voltar daqui a pouco para explicar mais detalhes aí para você sobre essa questão do rol, né, ou da lista da ANS, que agora não precisa, no seu plano de saúde, você não precisa mais seguir só esses 3.000 que estão no rol, você pode ser ampliado. Vale tudo, como a gente colocou aqui? Claro que não. Tem os critérios, né? Tem que ser aprovado pela Anvisa, um órgão que chama Conitec, salvo engano, e principalmente tem que ter a comprovação da eficácia daquele tratamento, né? São novidades que a gente vai continuar acompanhando aí e vai trazendo para você. Eu volto já já.